Glória a Deus. O val de Jaboque, Gênesis 32, versículos 22 ao 32. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. Tomou-os e fê-lo passar o ribeiro e fez passar tudo quanto tinha. Jacó, porém, ficou só. Vamos ler até aqui, mas no decorrer da pregação, iremos ler até o versículo de número 32. Aleluia. O nome Jacó, em grego, significa dizer suplantador. Em hebraico, aquele que toma o lugar de outro, ou ainda, aquele que agarra. Jaboque, que é o que nos interessa aqui, o val de Jaboque, significa despejado, ou ainda uma torrente. Nós vamos ver, no contexto da história, que Jacó, ele, no decorrer da sua vida, ele sempre tomou atitudes erradas. Ele sempre procedeu erroneamente. Sempre quis enganar um, enganar outro, como a própria história relata. Nós somos sabedores que por causa de um prato de lentilha, Jacó comprou a primogenitura de Esaú, seu irmão. Nós vamos ver também que Jacó, ele mentiu para o seu pai Isaque que ele era Esaú, se fazendo passar por seu irmão Esaú. Nós somos sabedores que Jacó foi mandado pela sua mãe para Padã-Arã, onde conheceu lá a sua esposa, onde conheceu lá, aleluia, as suas concubinas. Jacó serviu o seu sogro Labão por 20 anos e sempre enrolado, podemos assim dizer. Porque num primeiro momento Labão enganou Jacó. Num segundo momento, Labão se sentia enganado por Jacó, chega até perseguir a Jacó, porque Jacó fugiu de Labão. E nós somos sabedores que agora Jacó, nessa passagem de 32 de Gênesis, Jacó está retornando para o seu lugar de origem, está voltando para Canaã. E Jacó sabe que terá que enfrentar o seu irmão, terá que encontrar-se com o seu irmão, cujo qual ele enganara, cujo qual ele não se dava muito bem. E Esaú estava vindo ao seu encontro e ele não sabia o que ele teria pela frente. Enfim, Jacó estava retornando. E jamais Jacó imaginaria que aqueles dias ali seria o dia dele ter um encontro com Deus. Assim é a humanidade. Todos nós um dia temos que ter um encontro com Deus. Temos que ter as nossas atitudes mudadas. Temos que ter arrependimento. Jacó, cansado da vida dissoluta que vivia em meio a mentiras e enganos, está retornando e agora o que ele mais deseja é encontrar-se com um irmão em amistosidade, podemos assim dizer. E estava ali o val de Jaboque, ele tinha que transpor aquele val, ele tinha que atravessar para chegar nas terras que lhes pertenciam e encontrar-se com o seu irmão. E no versículo 22 diz, naquela mesma noite Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 concubinas e seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. Ele mandou que as suas esposas, as suas concubinas, os seus filhos, passassem adiante dele. Podemos ver aqui que ele tinha vontade de mudar, mas ele não mudou ainda.
E ele mandou todo mundo na frente. E lá no versículo 23, tomou-os e fê-lo passar o ribeiro, e fez passar tudo quanto tinha. Também, além de passar os seus familiares, fez passar os seus bens. Parece que vejo aqui alguém empurrando com a barriga, não se importando com um acaso e jogando a sorte a esmo. E ele fez tudo isso sem se importar com seus resultados, mas ele não queria passar aquele ribeiro, aquela val. E lá no 24, diz a Bíblia, Jacó, porém, ficou só. Quando vejo que Jacó ficou só, eu passo a olhar a humanidade, o homem ou mulher, que em determinados momentos de suas vidas acabam por estar só. E parece que vejo Deus aproveitando esse momento de solidão, esse momento de individualidade, esse momento de reflexão, entrando na história. E Deus entra aqui na história e diz a Bíblia que lutou um homem até o romper da aurora, até o romper do dia. Aleluia! Nós vamos ver que Jacó ficou só. E quando Jacó se sente só, Deus se apresenta a ele e diz a Bíblia que eles lutaram. Quando a Bíblia me informa que lutaram por cerca de quase 12 horas, eu passo a entender que houve um empenho muito grande de um convencer o outro, uma disputa muito grande de um vencer o outro. Eu vejo muitas questões sendo jogadas ao léu, querendo obter respostas. Eu vejo um embate, uma luta literal entre Jacó e aquele ser que nós conhecemos, que era o próprio Jesus Cristo. E lá no versículo 25, quando o homem viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a articulação da coxa, e se deslocou a articulação da coxa de Jacó enquanto lutava com ele. Podemos ver aqui que aquele ser, ele toca na estrutura de Jacó. Sempre assim, quando nós estamos só, quando nós nos deparamos com a nossa identidade, conosco mesmo, com o nosso interior, Deus, ele vai na nossa estrutura, e quando ele atinge a nossa estrutura, ele certamente irá nos vencer, irá nos convencer. Lá no versículo 26, então o homem disse, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Porém Jacó respondeu, não te deixarei ir, se não me abençoares. Uma oportunidade ímpar. O que entendo aqui? Entendo que, ao ser tocado na sua estrutura, Jacó se dá por conta que estava ali um ser espiritual. Estava ali uma oportunidade ímpar, uma oportunidade única na sua vida de receber a bênção de Deus. Jacó lutou sem se dar conta, mas quando é tocado na sua estrutura, ele se dá por vencido, e mesmo vencido, ele não larga aquilo que para ele seria a bênção dele. Não te largo enquanto tu não me abençoares. E lá no 27, perguntou-lhe o homem, qual é o teu nome? E Jacó respondeu, Jacó. Aqui, quando aquele ser pergunta para Jacó qual é o nome de Jacó, é claro que nós somos sabedores que Deus sabe todas as coisas, mas Deus quer ouvir de nós mesmos o que é que nós temos no nosso coração, no nosso sentimento. Ele quer saber de nós qual é a nossa identidade e aquilo que nós representamos. Aqui era Jacó, e era tudo aquilo que Jacó representava, e foi dito ao anjo, como dizem outras traduções. E lá no versículo 28, então o homem disse, não te chamarás mais Jacó,
mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Perseveraste, foi até o fim, não desistiu. Um lutador, aquele que não desiste. E no início do versículo 28, a Bíblia diz, não vai te chamar mais Jacó, não te chamarás mais aquele que agarra, aquele que suplanta, aquele que quer o que é dos outros, mas você terá agora o seu nome diferenciado, o seu novo nome. Vejo aqui os cristãos da época do arrebatamento da igreja sendo recebidos no céu, recebendo um novo nome numa pedra branca. Vejo também quando o cristão, o verdadeiro cristão, aceita Jesus e passa a viver agora em novidade de vida. O que era passado não interessa mais. Passa a viver agora em novidade de vida, construindo a partir de então uma vida de arrependimento e de mudanças de atitude. Agora é Israel. Antes era suplantador, agora é príncipe com Deus, ou aquele que luta com Deus, ou aquele que governa com Deus. Até aqui, diz aquele ser, o anjo do Senhor, até aqui, Jacó, você andou sozinho, mas ao encontrar-se comigo, nunca mais você andará sozinho. Lá no versículo 29, perguntou Jacó, diz-me, peço o teu nome. Mas o homem respondeu, por que me perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. Deus estava com Jacó todo o tempo e ele não havia percebido. Então Deus se apresenta, como dizem algumas traduções, visto que é maravilhoso. Muitas vezes nós estamos na presença de Deus, Deus está conosco e nós não percebemos que Deus está ali, junto, naquela situação, por mais adversa que seja. Jacó percebeu ao ser tocado que estava ali o anjo do Senhor, por isso perguntou-lhe o nome, aleluia. E lá no versículo 30, Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi poupada. Peniel significa a face de Deus. Nunca mais Jacó se esqueceu de Deus. Deus mudou o universo de Jacó. Agora ele seria chamado de Israel. Uma mudança total e radical. Algum desavisado que talvez chamasse Jacó, ele certamente diria, não, Jacó não, agora eu sou Israel. O próprio Deus foi quem trocou o meu nome, agora eu sou Israel. Fui traçado por um destino no passado e agora o meu destino é mudado pelo poder e a manifestação de Deus Pai Todo-Poderoso. Lá no versículo 31, saiu o sol quando ele transpôs Peniel e manquejava de uma colcha. Podemos ver aqui Jacó agora marcado. Jacó não, Israel. Quando Israel manquejava, Israel se lembrava que agora não era mais Jacó, que agora era Israel. Quando Jacó mancava, se lembrava, não sou mais Jacó, sou Israel. O encontro que eu tive com Deus trouxe-me marcas de dimensões tão profundas que a partir de então muda a história da minha vida e muda a história de Jacó para Israel, príncipe de Deus. Lá no versículo 32, por isso os filhos de Israel até hoje não comem o nervo do quadril que está sobre a articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no quadril. O povo reconhece até hoje aquilo que aconteceu no val de Jaboque. Receba essa palavra, em nome de Jesus.